Você provavelmente conhece ou já viu uma criança entre 3 e 4 anos utilizando a chupeta ou chupando o dedo, mas talvez você não saiba que essas atitudes podem trazer sérios problemas para a saúde bucal da criança. Para falar sobre o assunto, estou aqui hoje com Tony Vieira Faria, presidente da Associação Brasileira de Ortodontia Regional do Espírito Santo. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E a gente vai falar sobre um assunto tão importante, né? Que é a saúde. Olhar esses hábitos que as crianças costumam fazer podem, de fato, causar tanto prejuízo assim? Com certeza. 3 e 4 anos de idade é uma média da época do final da formação dos dentes de leite dessa criança. Então é muito importante que qualquer hábito parafuncional, que são esses hábitos que não têm nenhuma função, eles sejam interrompidos antes dessa idade. Se você passa dessa idade, 3, 4 anos de idade, você tem a manutenção de qualquer dano que esse hábito parafuncional, né, por exemplo, chupar dedo, chupar chupeta, qualquer dano que foi causado às estruturas da boca, dos dentes, no formato da arcada, eles ficam mais difíceis de se autocorrigir. Então, se a criança tem 1, 2 anos e para de chupar dedo com essa idade, você tem, por exemplo, o fechamento de uma mordida aberta, que é quando os dentinhos eles não se encostam. Se você para de usar a chupeta, se você para de chupar o dedo antes dessa idade, é muito mais fácil que isso aconteça. Depois dos 4 anos, isso torna muito mais difícil, quase impossível, e aí só com a ajuda, com a intervenção de um profissional ortodontista. E a gente está falando de problemas agora da mordida, né? Mas envolvem problemas respiratórios, outros tipos de problemas. A criança pode ter, não sei, bruxismo no futuro. Com certeza. Na verdade, o posicionamento do dedo dela dentro da boca, enquanto ela faz pressão, essa sucção que ela faz chupando o dedo, a intensidade, a frequência, a duração do hábito, à medida que a criança vai chupando o dedo, pode causar uma série de alterações importantes ali, que vão desde o aprofundamento do céu da boca dela, problemas respiratórios, a mordida dela pode ficar cruzada, abre, né, a mordidinha dela, então ela não consegue ficar com uma linguinha dela bem posicionada na boca, então altera a fala, altera a alimentação dela, e aí uma série de outras consequências, todas elas muito ruins. E aí, como que o pai, a mãe, geralmente vai começar a tratar isso? É diretamente com o aparelho? Ou tem outras medidas que começam a ser feitas? É sempre muito importante, desde o começo da infância, quando é detectado que a criança ela tem essa propensão a realmente chupar dedo e chupeta, que seja pensado já na forma como isso vai ser contornado no futuro. Existe uma correlação, uma associação, né, entre o hábito de chupar dedo e chupar chupeta com essa mordida aberta, com alterações que são importantes. E então, hábitos simples, como, por exemplo, a amamentação, tendem a contornar a criança ter esse impulso de chupar. E o pai e a mãe, eles podem, de repente, focar, claro, nessa amamentação, pelo menos até os 6 meses de vida dessa criança. Doutor, fala em ser uma opção, né? Amamentar naquele período que a criança começa a querer ficar mais chupando a chupeta de fato. Isso, né? assim, mas não só isso também, assim, a criança que ela amamenta exclusivamente pelo peito até os 6 meses, ela tem uma chance muito menor de desenvolver um hábito parafuncional como sucção de dedo e sucção de chupeta. Ainda assim, se isso for associado, aí buscar uma ajuda de um dentista, de um odontopediatra, que pode orientar pai e mãe e ajudar a criança a superar essa parafunção. O doutor está falando aí em buscar a ajuda do ortodontista, né? Mas muitas vezes os pais deixam de fazer isso cedo. E é importante, inclusive, ainda na gestação. O que a associação fala sobre essa busca pelo ortodontista ainda na gestação? Pois é assim, na verdade, o dentista ele tem que ser buscado na gestação já. A mãe, enquanto gestante, ela tem uma série de dúvidas que podem ser solucionadas por um odontopediatra. Então, buscando esse odontopediatra, você tem a solução de uma série de dúvidas que são muito importantes, que vão desde o tipo de alimentação, a época da formação de dentes, de estruturas faciais, até mesmo da higiene intraoral. A higiene ela é muito importante para uma mãe durante sua gestação, porque ela influencia de diversas maneiras diferentes essa gestação, né? Então, nessa época inicial da vida da criança, com certeza, vale a pena a mãe buscar ainda na barriga um odontopediatra. E a gente tem que esclarecer aqui, né, doutor, e prestar esse serviço, porque às vezes os pais buscam dentistas. E existem diferenças na área, Sim, né? com certeza. Quais são essas diferenças? Assim, o dentista é a pessoa formada, bacharel em odontologia. Dentro da odontologia, a gente tem uma série de outras especialidades, né? Esse dentista ele é generalista, ele sai da faculdade generalista.
Depois que ele sai da faculdade, ele pode optar por se especializar em uma das áreas da odontologia. A odontopediatria é uma dessas áreas que você cuida de crianças. A ortodontia, que você participa da movimentação dentária, que você guia o crescimento e o desenvolvimento das estruturas faciais, dos ossos. Mas tem a endodontia, que trata canais, tem a dentística, tem a prótese, uma série de outras áreas, cada uma com sua função. Se buscar cedo, o profissional já até orienta, né? Qual vai ser o tratamento, se necessário, para cada paciente. Com certeza, mas a ordem idealmente é essa. Logo no início da vida e ainda em vida intrauterina, né, na barriga da mamãe, buscar um odontopediatra. E a partir daí do desenvolvimento vai sendo guiado de acordo com a necessidade. A recomendação é que vocês levem pai, mamãe, levem as crianças entre 5 e 7 anos. Então, antes dessa idade, o odontopediatra ele é capaz de guiar e apontar as necessidades e abordar o que deve ser abordado. Entre 5 e 7 anos, o ortodontista ele pode diagnosticar de maneira precisa e planejar o que deve ser feito. Caso alguma coisa já tenha necessidade de ser abordada naquele momento, já abordar. Mas o foco, nesse caso, é o diagnóstico. É você conseguir perceber, nessa idade, alterações que sejam importantes. Acho que é importante ressaltar que essa é a idade que você perde os dentes de leite. Normalmente entre 5 e 7 anos de idade, que é um marcador que eu acho que o pai, a mãe, sim, eles podem se guiar. Né? O neném, o menininho, o adolescentezinho, mini criancinha lá, começou a perder o dentinho de leite, você pode buscar um ortodontista para te guiar. O que deve ser o pensamento de muito papai e mamãe, que acha que o dente de leite não é preocupante, porque vai cair, então não é o momento de se preocupar com a saúde bucal. Com certeza. E na vida adulta tem diversos problemas que precisam tratar e mexe com a autoestima, né, doutor? Com certeza. Na verdade, é muito importante que o dente de leite receba a atenção que ele merece. Ele é um dente super importante, ele serve para uma série de coisas fundamentais para a vida da criança, ajudando no processo de desenvolvimento da face da criança, permitindo só as suas funções normais de mastigação e estética, mas também guardando lugar para os dentes permanentes e permitindo que toda essa estrutura da face, das arcadas, se desenvolva de maneira correta. Então, ele precisa buscar o ortodontista nessa fase entre 5 e 7 anos, não necessariamente para a colocação de um aparelho fixo, mas de aparelhos removíveis, aparelhos ortopédicos que vão guiar o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. E falando de aparelhos, doutor, um serviço, né? Um aparelho que popularmente todo mundo chama de freio de burro, que não é o nome correto, né? Não é. Se via muito antigamente, mas qual a nomenclatura correta e qual a função dele, né? Utilizada ainda? Ele é utilizado ainda, é o AEB, o AEO, é o arco extrabucal, o arco extraoral. Ele faz parte de um grupo de aparelhos que são ortopédicos, eles ajudam a ajustar o crescimento, né? Eles ajudam a guiar o crescimento dessa criança que por algum motivo esteja alterado. No caso do AEB, o freio de burro que você falou, o AEB ele ajuda a guiar o crescimento da maxila, que é esse osso na parte média do rosto. Então ele permite que você tenha o ajuste desse crescimento, melhorando a função desse osso, da posição desse osso, mas também impedindo que no futuro você tenha que buscar uma cirurgia ortognática, que você tenha que fazer uma intervenção que seja mais complicada para a criança. Então, faz com que ela cresça melhor, que ela se desenvolva melhor, e isso é muito, muito benéfico para a saúde oral da criança. Perfeito. E falando de todas essas funções, né, do profissional e também como é importante buscar desde cedo, também é importante um profissional qualificado, né, doutor? Sem sombra de dúvida. E eu acho que essa é uma das grandes bandeiras que a ABOR traz e é importante ser defendida. A busca por um profissional qualificado. O site da ABOR ele tem os membros que fazem parte da ABOR na seção Espírito Santo, todos profissionais de grande qualidade. A ABOR ela é uma associação nacional composta de 23 unidades e essas unidades elas se espalham por todo o Brasil. Na ABOR também ela é responsável, tem como bandeira a formação desses profissionais. Então você tem congressos, você tem palestras, o membro que faz parte da ABOR, ele é uma pessoa que demonstra um interesse em se atualizar e se manter atualizado. Então tem webinars, tem palestras locais, nacionais, e entre os dias 22 e 25 de outubro desse ano, a ABOR, junto com o WFO, que é a Federação Internacional Mundial, né, de Ortodontia, traz para o Brasil esse congresso internacional, que é o maior congresso de ortodontia do mundo. Então, assim, mostrando a força dessa associação, mostrando a força e a importância de você ter contato com o que há de melhor, mais atualizado na área da ortodontia. E a ABOR capitaneia junto, claro, com a WFO,
a vinda desse congresso aqui para o Brasil. Então, assim, os membros da ABOR ficam com certeza na ponta da captação de conhecimento, do estudo, e por isso mesmo oferecem o melhor para os seus pacientes. Tá certo, doutor. Muito obrigada por falar aqui conosco sobre um assunto tão importante, né, que é a saúde bucal, e ainda alertar, né, sobre essa importância de buscar cedo, buscar ainda na infância, ainda na gestação, esses assuntos tão importantes para a nossa saúde. E eu reforço que eu sou Tainara Nascimento, repórter multimídia aqui na Rede Tribuna. Esse é o nosso podcast disponível no YouTube, no canal do Tribuna Online, em diversas plataformas também, e a gente se encontra na próxima. Eu reforço o agradecimento aqui ao Dr. Tony Vieira Faria, presidente da Associação Brasileira Regional aqui no Espírito Santo de Ortodontia. Tá certo? Muito obrigado pelo convite. Obrigada.